Olá, meus queridos abençoados e abençoada aqui do nosso canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Que privilégio, que satisfação tê-los, cada um de vocês aqui no nosso canal. É uma satisfação imensa, uma honra podermos compartilhar o Evangelho genuíno de Cristo aqui no nosso canal. Com a apresentação nossa, Carlos Silva, irmão Carlos Silva, pastor Carlos Silva aqui de Peixe Boi, trazendo para você sempre as verdades de Deus. E agora com o tema, como conhecer as verdades de Deus. Como conhecer as verdades de Deus. É um tema interessante, né, meus queridos? Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, como conhecer as verdades de Deus, eu queria fazer um convite para você que não é inscrito aqui no nosso canal, para que você se inscreva no nosso canal, que é de graça, não paga nada para você se inscrever. É só você clicar aí no que está escrito inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito no nosso canal. E você que já é inscrito, aperte aí o joinha para que o YouTube entenda que você gostou do nosso vídeo. É de muita importância você apertar o joinha e o sininho para que quando nós postarmos um vídeo novo, automaticamente vai chegar, você será avisado, chegará as notificações dos nossos vídeos até você, tá bom? Tá ok? Tá beleza? Então inscreva-se aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e aperte o joinha. Para você que já é inscrito, aperte aí o joinha e o sininho para que possa chegar as notificações até você. E assista os nossos vídeos até o final, que sempre no final do vídeo a gente sempre traz mais informações que é do seu interesse para você. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui, então vamos para o nosso áudio em vídeo. Muito bem, o tema hoje é como conhecer as verdades de Deus. Meus queridos, nós temos analisado, pensado, temos conversado com o nosso pai, com o papai, e nós vimos que quantos dizem conhecer as verdades de Deus, mas verdadeiramente não conhecem. Sabe, nós temos passado por momentos difíceis, como eu deixei aqui no nosso primeiro vídeo, como conhecer o Evangelho, e com o tema estamos de volta. E a gente falou um pouquinho do motivo que ficou um pouco parado o nosso canal, devido nós termos sofrido uma perda da minha amada esposa. Estamos ainda a superar, Deus tem confortado o nosso coração, mas durante toda essa trajetória, nós temos aprendido com o Pai, pois todos os sofrimentos traz amadurecimento, traz aprendizado para a nossa vida, pois nós estamos edificados no Evangelho. Mas quantos não se edificam no Evangelho, procuram se edificar em coisas físicas? Eu me lembro de uma passagem, meus queridos, que Jesus, quando ele foi interrogado pelos saduceus sobre a ressurreição, que eu creio que você já deve ter passado por essa passagem, que eles falam de uma mulher que casou com um irmão, ele morreu, depois casou com outro, no total foram 7, né? E eles perguntam para Jesus que quando ele chegasse naquele dia na glória, qual seria o esposo dela? E Jesus, ele responde para os saduceus, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras. E a gente vê nos nossos dias, trazendo isso para os nossos dias, veja que isso aí, Jesus falou no ano 33, né? E nós trazemos para a nossa atualidade e vimos quantos erram por não conhecer as verdades de Deus. Quantos erram por não conhecer as Escrituras, porque entendem as Escrituras como por um lado físico, como a mulher samaritana. Você vê também essa passagem da mulher samaritana, que Jesus tem um diálogo com ela, que Jesus fala com ela de algo espiritual. Ela entende para o lado físico, mas ao decorrer desse diálogo que Jesus tem com ela, ela vai começando a ficar com a mente aberta, vai começando a entender do que Jesus estava falando com ela. Então é necessário, meu querido, que muitos possam ouvir esta verdade, as verdades de Deus, porque as verdades de Deus ela é única só, ela é uma só. Jesus falou
no começo, no ano 33 do seu ministério, sobre o verdadeiro sentido dos mandamentos dele, dos ensinamentos que ele procurava. Mas muitas das vezes, os líderes religiosos da época, por muitas das vezes não querer descer do pedestal, perder a seu orgulho, o seu ego, como ele se sentiu, os maiorais da época chamavam Jesus de herege, de Beelzebul, porque eles queriam estar no centro, nunca queriam reconhecer as suas falhas. É o que a gente tem visto hoje, meu querido, pessoas que através do seu ego, do espírito do erro, não permitem descer de seus pedestais e reconhecer os seus erros. Reconhecer que muitas das vezes entendem o Evangelho de Cristo, distorcem as verdades de Deus. Eu tenho uma passagem aqui, eu vejo uma passagem aqui em João, no capítulo 8, que é muito conhecida. É muito conhecida essa passagem. Nós vimos aí os nossos irmãos, os pastores, falando e pregando muito essa palavra. Mas qual é o verdadeiro sentido dessa palavra quando Jesus, no ano 33, para os próprios fariseus, os líderes saduceus, a qual confrontavam Jesus, procuravam falha em Jesus para condená-los, olha o que ele diz. Então Jesus, no versículo 31 do capítulo 8 de João, disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido. Aos judeus, pois os judeus muitos judeus tinham crido no que Jesus falava. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E o versículo 32 ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta do quê, meu querido? Se você for ler todo o texto, os próprios fariseus, os saduceus, eles respondem para Jesus, ele diz, jamais nós fomos escravos de alguém, como pode dizer, tornar-vos eis livre? Ora, eles eram escravos do próprio sistema da época, das tradições judaicas, do ritualismo judaico que Jesus veio para cumprir não só a lei do Pai, mas a lei também mosaica. Cristo veio cumprir para dar liberdade ao seu povo e à humanidade, que o próprio sistema continuaria depois com todo essa escravidão para escravidar o povo. Sabe, meus queridos, a gente analisa no lado espiritual com nossa mente iluminada e vemos que quantos estão a escravizar-se muitas coisas. A gente não pega ao pé da letra e não generaliza tudo. Não. Mas a gente vê que aquilo que avicia o homem torna ele escravo. A bebida escraviza. O cigarro escraviza. O sexualismo escraviza. São tantas das outras coisas que você coloca, se a gente for colocar aqui, escravizam o ser humano. E que a verdade de Deus, que é o Evangelho, ele liberta. Por quê? Ele liberta onde? No físico? No corpo? Não, na mente. É a mente do homem que é liberta. E por não entender esta verdade, por ainda errar as Escrituras, não conhecer ela, muitos estão a condenar o próximo pela aparência, por aquilo que ele vive, por não conhecer no Espírito. Sabe, meus queridos, eu vejo isso. Porque no tempo de Jesus era assim. Veja que os fariseus, os saduceus, os escribas, eles procuravam achar uma falha em Jesus para condená-lo. Ele olhava. Você lembra da passagem que quando Jesus está com Levi, que Levi convida ele para jantar em sua casa, que Jesus está lá e ele diz, olha, o teu mestre está comendo com os pecadores, ele come com os pecadores, porque os judeus não se davam, eles faziam acepção de pessoas, os fariseus, os escribas, mas Jesus olha para eles e diz, que ele não veio para condenar, mas sim salvar e buscar aquele que estava perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quis dizer que eles estavam doentes. Doente do quê? Da mente deles. Quantos estão a adoecer das suas mentes hoje, meu querido? Por não ter uma mente sã,
salva no Evangelho, procuram falha no próximo para condená-lo, para julgá-lo. Não é assim, meu querido. Nós devemos ser livres. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse ali para a cidade de Corinto, que ele disse: a ninguém olheis mais segundo a carne, mas no Espírito. Por mais vocês aqui, no tempo dele, tenham visto Cristo segundo a carne lá atrás, antes da cruz. Mas a partir de agora em diante, não mais deste modo. Ou seja, olhar no Espírito. Olhar no Espírito, meu querido. Nós devemos pedir sabedoria ao Pai. Antes de nós medirmos as nossas palavras para falar com o nosso próximo, nós devemos pedir mais amor para o nosso Pai, dentro de nosso coração, dentro de nosso espírito, este amor ágape, este amor verdadeiro, pois Ele é este amor. A graça de Deus nos transforma, a graça de Deus nos torna melhor, através do Evangelho, meu querido, quando nós olhamos com nossos olhos iluminados, quando nós esvaziamos de tudo aquilo que nos passaram, nos enxertaram a nossa mente. É necessário que nós esvaziamos, pois eu fiz isso. Eu me esvaziei de tudo aquilo que eu aprendi, desde que eu me entendi por 5 anos até há 4 anos atrás. Hoje nós estamos com 42 anos. Há 4 anos nossos olhos foram iluminados para o Evangelho da Graça, para o Evangelho genuíno do Eterno Papai. Imagine 4 anos, né? Quantos anos eu tinha? Estou com 42. Eu estava justamente com 38 anos, quando o Senhor nos libertou a mente, nos abriu nossos olhos espirituais, destapou nossos ouvidos espirituais. E hoje nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos no Espírito. Andar segundo a carne, meu querido, é você dar vazão à sua mente carnal e andar por aí a julgar o próximo, a não ter amor pelo próximo, a viver o amor fingido e não o amor verdadeiro. Quantos estão achando que conhecem a verdade de Deus, mas não se importa com o seu próximo, não procura ajudar o seu próximo, a estender a mão ao próximo para que ele possa se ombrear com ele e voltar à caminhada. Quantos dizem conhecer a verdade de Deus, mas o condena por não fazer parte de um templo físico, por não fazer parte de um ritual, de um ritualismo, tradicionalismo religioso, de um cerimonialismo. E aí dizem conhecer a verdade, dizem ser filhos de Deus, mas ficam apontando no lugar de ajudar. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor possa nos dar mais amor para suportar os fracos na fé, porque é isso que o apóstolo Paulo, no ano 33, ele disse, deixou escrito, que ele falou lá para os irmãos em Roma: suportai os fracos na fé e não os julgueis. Nós não devemos julgar os nossos irmãos e sim orar por eles, porque ainda não conheceram ainda o verdadeiro conhecimento do Pai. Mas chegará um tempo que eles vão conhecer e serão salvos na mente, assim como eles são salvos no Espírito. Que o Eterno Pai nos dê a graça. Abba, Pai, por isso. Mais uma vez, eu desço para você. Se inscreva aqui no canal. Gostou do nosso vídeo? Tá aí. Inscreva-se. Clique nesse aí, inscreva-se e você já vai estar fazendo parte do nosso canal. E você que é inscrito, olha, aperte o joinha para que o YouTube entenda que você gostou do nosso vídeo e o sininho para que possa chegar as nossas notificações dos nossos vídeos até você. Um grande abraço para você. Logo nós traremos para você mais novidades que está chegando em nossos vídeos, algumas coisas que estaremos falando aqui do vídeo do seu interesse, tá bom? Então um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no canal Compartilhando o Evangelho da Graça.